Então no vídeo anterior a gente fez uma introdução à capacidade volumétrica das impressoras e hoje a gente vai mostrar mais claramente como isso impacta quando você utiliza bico mais grosso e camadas mais altas na tua impressora 3D. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então pessoal, no vídeo anterior eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha, tá? Onde a gente explicou a questão da capacidade volumétrica, né? Então a gente vai pegar como exemplo a capacidade volumétrica de 25 milímetros cúbicos por segundo, que é do Vulcano, tá? Então a gente tem aqui em configuração de filamento a nossa configuração de 25 milímetros cúbicos e a configuração de impressão aqui embaixo também. Aqui eu vou usar para vocês como exemplo nesse vídeo, para ficar claro, tá, para vocês e para vocês entenderem. Eu vou usar as velocidades todas como 100 milímetros por segundo. Configuração da impressora, a gente vai utilizar um bico 0,6 e configuração de impressão camadas de 0,5. Então, lembrando pessoal que é o seguinte, tá? Às vezes você consegue atingir mais ou menos velocidade volumétrica, a capacidade volumétrica da tua impressora com o bico Vulcano, tá? Então não é, por exemplo, não, vou colocar 26 já não vai dar certo que o Jair passou, não é isso. Esse é o que o fabricante do E3D V6, do V6 na verdade, que é a empresa E3D que fabrica, é o que a E3D passa sobre o modelo V6 que a gente está utilizando. Mas isso você vai fazer o teste, às vezes você vai chegar a 30 milímetros, às vezes a 23, 24, depende do filamento, depende de tudo, tá? Então você tem que fazer um teste, pega um cubinho de calibração, coloca aí 10% de preenchimento, coloca a capacidade volumétrica em 25, e aí você vê se as camadas elas ficam certinhas. Se elas ficarem falhadas, você tem que diminuir a capacidade volumétrica. Se ficar boa, aumenta aí de 27, 29 e vai refazendo os testes, tá? Então é basicamente assim que a gente descobre, tá? Então, para esse exemplo, a gente está usando o bico 0,6 e camada 0,5 e a gente vai fatiar essa peça. E aí eu vou mostrar para vocês a velocidade final que a nossa impressora, né, conseguiria atingir utilizando um Vulcano, o V6 Vulcano, com essas configurações de camada e de bico, tá? Aqui com a nossa peça fatiada, eu só mudei o preenchimento aqui, coloquei 10% para ficar mais fácil a nossa visualização aqui. A gente vai mudar a velocidade para vazão volumétrica e a gente pode ver que a vazão volumétrica máxima ela chega quase, aqui no caso, 24,97, né? Basicamente os 25 milímetros cúbicos, que foi o que a gente colocou lá no nosso fatiador. A gente vai conferir velocidade, tá tudo em 100 milímetros por segundo, tá? E aí a gente vem aqui e muda a velocidade da impressão para milímetros por segundo. E a gente vê que 100 milímetros ele só consegue atingir aqui em cima da cabeça, onde é uma área pequena, tá? Aqui para baixo fica próximo aí dos 87 milímetros por segundo. Então a gente consegue perceber, né, que aonde tem áreas mais abertas, espaços mais vazios, mesmo a gente colocando a velocidade da impressora, né, de impressão em 100 milímetros por segundo, devido à capacidade volumétrica, né, meio que é um resumo assim, o teu hot end não tem capacidade de imprimir mais do que 80, 90 milímetros, tá? Então a gente vai mudar aqui agora a configuração. A gente vai colocar um bico 0,8 e uma configuração aqui de camada de 0,6 para a gente fazer um teste, tá? Então a velocidade ela continua em 100 milímetros, então agora a gente mudou bico 0,8. E a gente vamos testar para ver qual que é a capacidade em velocidade em milímetros que a nossa impressora consegue atingir com esse bico mais grosso.
E com a nossa peça fatiada, a gente pode ver que a nossa velocidade de impressão ela diminuiu. Então aqui em cima da cabeça, antes, quando o bico, a gente estava utilizando o bico 0,6, era próximo a 100 milímetros, ela já cai aqui para 68 milímetros e para baixo aqui em torno de 54 milímetros. Então a capacidade volumétrica da impressora ela é uma coisa muito importante para quando você utiliza bico mais grosso na tua impressora. Então você vai fazer o que? Vai colocar, como eu mencionei no início do vídeo, coloca ali bico 0,5, 0,6, né? Faz um cubinho de calibração, coloca a capacidade volumétrica em 25 no caso do Vulcano, e aí você vai fazer esse cubinho e vai aumentar a velocidade máxima da tua impressora. Claro que tem que ver se a impressora tem capacidade também de velocidade de impressão, se não tiver, não, minha impressora imprime no máximo até 80 milímetros, ela não tem capacidade de imprimir mais rápido que isso. Usa um bico grosso para fazer o teste, tá? Essas camadas aqui, ó, você vai perceber que quando você ultrapassar, por exemplo, coloquei 30 de velocidade volumétrica, tá? Como que eu vou perceber se eu estou extrapolando o limite do Hot End? Essas camadas de preenchimento aqui dentro, elas vão começar a ficar falhadas, tá? E quanto mais você diminuir, na verdade, né, a capacidade volumétrica da tua impressora, mais perfeito vai ficar o preenchimento, tá? Então, perfeito, no caso, seria o quê? Seria você ter a tua peça impressa com preenchimento assim, ó, sem ter falha, né, sem ter nenhuma linha que solta sobre a outra. E quanto mais falhado ficar, quer dizer que você está extrapolando o limite, né, da tua capacidade volumétrica da impressora. Então, para quem utiliza bico grosso, é essencial essa configuração. Agora aqui, a gente vai usar mais um exemplo. Vamos colocar aqui um bico 1.2 milímetros e com uma camada de 1 milímetro, tá? E a gente vai aumentar também o tamanho dessa peça aqui. Vamos deixar ela aí com 150 milímetros de altura. A gente vai fatiar e a gente vai ver qual o limite da nossa máquina. E lembrando, tá, pessoal, aqui abaixo do nosso vídeo tem um grupo, tá, aqui lá dentro. Quem tiver dúvidas sobre o Prusa Slicer, entra nesse grupo que, quando for possível, tem dias que eu não consigo ajudar, tá, devido à correria e tal, mas sempre que eu posso, eu estou lá dentro ajudando o pessoal, dando um suporte por lá, tá? E também se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo, né, para a gente conseguir atingir mais pessoas aí com esses vídeos, tá? Então, voltando aqui às nossas configurações, então, o bico 1.2, camada de 1 milímetro, e a gente pode ver que a nossa velocidade de impressão ela fica próxima aos 20 milímetros por segundo. Aqui na cabeça ela até consegue atingir um pouquinho mais, né? Cerca de 26, 28 milímetros, tá? Mas é basicamente isso, porque o que acontece? Às vezes o pessoal coloca ali, tem um bico 1.2, camada de 0,8, eu vou imprimir um vaso a 100 milímetros por segundo, e na verdade o que está acontecendo é que está muito além da capacidade volumétrica da impressora. Aí a camada não gruda, fica defeita, aí a pessoa fala, não, imprimir bico grosso não presta, não funciona. Mas na verdade é porque houve uma falta de entendimento das configurações e da capacidade da impressora, tá? Então, gente, isso acontece não é só aqui dentro na questão da capacidade volumétrica da impressora. Isso aqui acontece toda hora na impressora. Às vezes o filamento está com umidade, a pessoa não consegue imprimir, aí passa meio dia tentando imprimir, aí fala, a impressora parece que hoje não quer imprimir. Mas, na verdade, é conhecimento. É isso que eu quero tentar passar para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai ter aqui teste de material também, alguns materiais que a gente vai testar.
Eu vou sair um pouco da tela do Prusa Slicer, tá, pessoal, digamos assim, porque eu montei a impressora há muito tempo. Então a gente vai elaborar uns vídeos aqui melhores para vocês, para a gente trazer um conteúdo mais prático para vocês, com explicações, vídeo de retração, por exemplo, a retração está alinhada à quantidade de umidade que você tem no filamento, que influencia muito na retração. E é isso que a gente vai trazer aí nos próximos vídeos. Hoje era isso, a complementação. Não deixe de olhar o vídeo anterior, que é uma introdução a essa explicação, senão vocês não vão entender. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo de hoje. Deixa um joinha aí no vídeo e até a próxima.